Mas estava ouvindo. Olá, amigos, olá, irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do Facebook do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Hoje, sábado, no dia 21 de novembro de 2020, nós tivemos um pequeno probleminha técnico que nos impediu de começar a nossa palestra no horário que nós normalmente começamos, que é às 20 horas. Mas, graças a Deus, tudo resolvido. O nosso convidado já está aqui conosco. Dentro em breve eu estarei apresentando ele para vocês. E para a gente não perder muito tempo, eu vou ler uma paginazinha de um livro aqui e fazer uma prece bem rápida para a gente começar nossos estudos da noite de hoje. Obrigado a todos aí que estão entrando, obrigado pela paciência, pelas orações que foram feitas. Eu sei que vocês estavam aí vibrando para que tudo fosse resolvido. E vamos lá, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente vai ler uma página de um livro que é do nosso querido irmão César Braga Said, daí do Rio de Janeiro, com um livro chamado Meditando com Você. A página que nós iremos ler hoje tem como título Renovação. Pense intensamente na sua renovação. Habituamo-nos ao longo do tempo a fazer certas coisas de forma automática, esquecidos de acrescentar algo de novo e de estimulante ao que fazemos. Justificamos essa postura alegando cansaço, estresse, afirmando não termos o mesmo prazer que possuíamos anteriormente. O que estará acontecendo? Decepções com pessoas ou instituições? Mudamos o curso da nossa vida e elegemos novas prioridades ou ainda não temos uma resposta precisa para o que ocorre conosco? O fato é que precisamos investigar as causas e construirmos as soluções para que tenhamos ânimos renovados diante dos problemas antigos e dos desafios novos. E como fazer isso? Uma boa receita pode ser tentar encontrar facetas novas naquilo que fazemos, ou seja, um jeito diferente de realizar essas tarefas. Pode ser cantando, ouvindo uma boa música, conversando ou silenciando um pouco mais, enquanto fazemos alguma coisa, solicitando o auxílio de alguém ou, quem sabe ainda, dialogando com pessoas que têm uma rotina parecida com a nossa, a fim de conhecer a maneira como agem, aprendendo com suas ideias e experiências. A mitologia grega registra a história de Sísifo, que recebe um castigo dos deuses e se vê obrigado a levar incessantemente uma pedra até o topo de uma montanha. Com muito esforço, vendo-a logo em seguida cair, exigindo que tudo novamente se repetisse. Não havia prazer no que Sísifo realizava e faltava ao que ele fazia de forma imposta. Um sentido maior. Esse sentido é que nos dá a dimensão exata do valor relativo das coisas para o alcance de nossos objetivos maiores. Quantas vezes fazemos algo desprazeroso, mas de suma importância para a harmonia do grupo do qual fazemos parte? Quantas vezes essa mesma tarefa nos possibilita acesso a coisas, pessoas e informações que nos ajudam a alcançar o que realmente desejamos? Não será válido, então, adiar, ainda que por algum tempo, nossos planos? Não será válido tentar com paciência para ver se essas tarefas desagradáveis mediatizarão nossas conquistas? Podemos nos renovar sem sair de onde estamos e sem deixar as pessoas com as quais convivemos, por meio da oração sincera, da mentalização de situações felizes, buscando em nosso íntimo as forças que possuímos e pouco utilizamos. Façamos um pouco de silêncio interior. Avalie seus pensamentos. Mergulhe em si mesmo e na quietude desses instantes que você seja capaz de se proporcionar. Descubra novos significados para prosseguir, vivendo, e o faça sempre, com alegria e prazer. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a vocês aí, desculpa pelo nosso atraso, tivemos um pequeno problema técnico que já foi resolvido, mas vamos agora, nesse momento,
fazer uma prece para a gente passar logo em seguida a palavra para o nosso orador da noite. Vamos fazer uma prece falando assim: Pai, te agradecemos por todas as oportunidades recebidas no caminho, que possamos, Senhor, perceber tudo que nós temos em nossas vidas, todas as oportunidades se apresentadas em nossos caminhos, que a gente saiba te agradecer, te louvar, que a gente saiba te sentir em cada um dos irmãos que cruzam nossos caminhos. Abençoa, Pai, a todos que estão assistindo essa transmissão e aqueles que irão, por hora, também assistir. Que possamos receber do nosso irmão da noite esses ensinamentos para guardarmos nos escaninhos de nossas almas, que possamos buscar sempre esses ensinamentos para, em algum momento de nossas existências, colocarmos eles através dos nossos atos e das nossas atitudes. Queríamos te pedir, Pai, que tu abençoe esse amado orbe terreno, que todos que estão passando pela essa provação da pandemia possam ter as suas provas abrandadas, e aqueles que por hora virem a desencarnar por este motivo, que possam, Senhor, procurar entender e receber esse ensinamento, que a vida é uma eterna continuidade. Assim, Pai, nós te agradecemos e te pedimos a permissão para podermos iniciar os trabalhos da noite, desejando desde já que o nosso querido companheiro possa ser envolvido pelo seu guia espiritual e por cada um dos irmãos que estão conosco conectados nesse momento. Que ele nos receba o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso sentimento verdadeiro de desejo para que ele mais uma vez se saia bem. Que seja em teu nome, amado Mestre Jesus, em nome dos mentores que estão presentes, mas, sobretudo, em nome de Deus. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, muito boa noite a todos. Hoje nós temos um queridíssimo irmão aqui, o nosso querido irmão Eduardo Ferreira, trabalhador da KS, mas que já passou aqui também por Itatiaia, tanto pela Casa Espírita de Ismael, como pelo Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. É um irmão aí que já está na estrada, trabalhando, um grande trabalhador da nossa doutrina, do nosso movimento aqui do Sul Fluminense, que a gente ama muito e que tem a satisfação de chamar ele para que, né, ele possa vir participar da nossa reunião. Olá, Eduardo, seja bem-vindo aí, boa noite, um grande abraço, em nome de todos os integrantes do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, te desejamos um bom estudo. Boa noite, meus queridos, boa noite, meus amigos. Depois de alguns probleminhas técnicos, já estava entrando no carro, mas aí o pessoal, vai funcionar, pode voltar. E a gente retornou aqui para o nosso trabalho. Então, uma boa noite a todos vocês. Agradecemos essa oportunidade, né, que é dada para todos nós de estarmos aqui juntos, nesse momento em que a gente agradece a Deus sobre todas as coisas, a oportunidade que Jesus nos dá, e a oportunidade de estarmos principalmente juntos aqui nesse momento, né? Quando eu fui chamado pelos amigos do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de estar fazendo essa primeira live, e muito feliz, e não tinha como ter outra palavra do que só a gratidão pela oportunidade que ele nos deu, né? Vamos aproveitar esse momento para aliviar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos sentimentos e aproveitar esses momentos que vamos estar juntos, né? O tema que vai nortear, né, a nossa conversa da noite é as oportunidades que a vida nos dá. Então, o tempo todo a vida está dando oportunidades para nós. O tempo todo a vida está mostrando caminhos a seguir, e por muitas das vezes
nós esperando resultados, respostas grandes, não conseguimos atentar para aquelas situações tão simples, que são as situações que nos mostram o caminho que devemos seguir. Então, após esses agradecimentos, e após dizer o tema, é preciso entender que as oportunidades que a vida nos dá, compreender essa vida, não só como essa vida que nós estamos vivendo agora, mas a vida que foi criada por Deus há alguns milhões de anos atrás, e que é a mesma vida que eu vivo hoje, porém com roupagens diferentes, com ideologias, ideias diferentes, com sentimentos e pensamentos diferentes, mas é a mesma vida. É a vida minha atual, daqui a alguns anos será a minha vida futura. Então, a vida que nós vamos traçar aqui como meta, as oportunidades que a vida nos dá, é no sentido em que a vida é uma só, porque jamais sairemos dela. Então, nós vamos falar de 4 palavras aqui, que será muito, muito, muito importante. Depois que definimos a vida como um todo, e não só essa que nós vivemos agora, nós vamos pensar como podemos passar pela vida de maneira feliz, de maneira alegre, de maneira condizente com aquilo que a gente gostaria que a vida nos desse. É com amor. Então, grave essas 2 palavras, vida e amor. E também não podemos falar de amor sem falar de Jesus. E quando falamos de Jesus, não podemos deixar de falar daquele que nos deu a oportunidade da vida, Deus. Vida, amor, Jesus e Deus. São as palavras que a gente vai aqui sempre utilizar. E aí eu faço a primeira pergunta da noite, e essa pergunta eu peço para que vocês interpretem e que vocês possam pensar e possam refletir. E, acima de tudo, que a consciência de cada um possa responder para vocês. A primeira pergunta que eu faço: como está a nossa responsabilidade perante a vida, perante o amor, perante Jesus e perante Deus? Como cada um de nós, hoje, nos comportamos perante essas 4 palavrinhas? Como é que eu estou vivendo hoje? Como é que eu coloco o amor na minha vida? O que é o amor para mim? Como que eu penso, sinto, exemplifico, vivo Jesus? E Deus, como esse grande Criador. Essa pergunta, eu faço uma outra pergunta novamente, pedindo para que aqueles amigos que estão aqui ouvindo possam responder com a voz da nossa consciência, que é lá que está as leis de Deus. Qual o sentido que estou dando para as oportunidades da minha vida? Porque nós sabemos que se a gente perder o sentido da vida, nós perdemos tudo. Então, se eu tenho que viver bem, pautada no amor, exemplificando Jesus e agradecendo a Deus por tudo, qual é o sentido que eu estou dando para as oportunidades da minha vida? São 2 perguntas que nós devemos questionar a nós mesmos e sermos fiéis na resposta. Então, eu solicito para que a gente possa aproveitar esse momento, enquanto estamos interpretando pelas nossas consciências as 2 perguntas que foram feitas. Jesus nos pede, e isso está bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 6, em que Jesus nos diz assim: obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino,
as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ele está falando até aqui nessa passagem da nossa vida atual. Ele está pedindo para que, com o trabalho das vossas mãos, das nossas mãos, a gente pode fornecer o pão terrestre ao nosso corpo. Mas que a gente possa silenciar o nosso pensamento para que ele, o jardineiro divino, possa cultivar as nossas almas. E quando ele pede silenciar os pensamentos, precisamos entender Jesus, porque ele só fala conosco de espírito para espírito. Então, silenciar o nosso pensamento não é parar de pensar, é criar pensamentos que façam a sintonia junto a ele. Eu preciso trazer aos meus pensamentos situações que me fazem levar até Jesus, para que ele possa cultivar as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Mas agora, como nós dissemos lá no início, que a vida, ela não é só essa atual, é a futura também, aquela que nos espera além túmulo. Ele continua aqui dizendo: quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então, quando a gente partir para a pátria espiritual, quando essa trama da vida escapar das nossas mãos e a gente partir para dar continuidade na nossa vida, ele garante que a semente dele estará germinada em nós, continuará conosco. Então, não tem como falar de oportunidades que a vida nos dá sem pensar em Jesus. Sem pensar no amor que esse irmão tem por nós. O amor que esse irmão tem para cada um de nós e nos aguarda ansiosamente para que possamos dividir com ele todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, porque ele simplesmente nos ama como nós somos. Nos conhece por completo, nos conhece por inteiro, sabe tudo que nós pensamos, fazemos, estamos construindo. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, na lição 73, o título é Oportunidade. E tem uma passagem de Jesus que a gente vai falar agora, antes de lermos essa página intitulada Oportunidade. Jesus nos disse assim, isso está em João, no capítulo 7, no versículo 6. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Naquela época, para muitos, Jesus era o Mestre, era o Messias. Para outros, o impostor. Para outros tantos, gostavam de Jesus devido às maravilhas que Jesus fazia aos olhos dos homens. Curava os cegos, curava os leprosos, fazia aquilo que nós conhecemos a vida toda como os milagres, que, na verdade, depois a gente vem compreendendo que os milagres, na verdade, nada mais são que a força, a luz daquele mestre que sabia fazer a manipulação de um fluido muito importante, que é o fluido que nos une agora, por exemplo, nesse momento. Então, naquela época, quando Jesus se sentiu na condição de entender que o seu trabalho ainda não tinha terminado, mas a hora dele já estava chegando, ele quis falar com os seus apóstolos e com todos nós que o momento dele ainda não tinha chegado, o tempo dele ainda não tinha chegado, mas ele afirma que o nosso tempo já está pronto.
e o nosso tempo já está pronto mesmo, porque nós tivemos e teremos muitas oportunidades e a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a vida dá, porque são elas que vão fazendo cada vez mais nós trabalharmos a nossa evolução. E também ele quis dizer que um dia, nós vamos compreender tudo aquilo que a gente hoje ainda não compreende. Esse é o verdadeiro amor que Jesus tem por nós. E agora, lendo essa passagem de Emmanuel, exemplifica muito bem o tipo de trabalhador que somos nós, que aprendemos, que cultivamos, que agradecemos as oportunidades da vida, mesmo que essas oportunidades nos causem dor, nos causem tristeza, mas precisamos seguir as oportunidades que nos são dadas. O mau trabalhador está sempre queixoso quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. É aquele irmão que sempre vê o lado negativo das coisas. A oportunidade está aqui, batendo a nossa porta, mas ele está sempre olhando o lado negativo. Nunca vai dar certo. Se eu tentar, eu não vou conseguir. Jesus não gosta de mim. Deus me esqueceu. Ih, faz tempo. Mas também tem um bom trabalhador que compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. É aquele trabalhador, são aqueles irmãos que estão na luta, que acreditam em cada oportunidade que a vida dá. E nós vamos ainda falar quais são essas oportunidades, algumas delas. Mas eles não temem, eles seguem, eles acreditam, eles têm a fé, eles colocam em prática aquela oportunidade que a vida deu. E aí eu fico imaginando quando o Mestre Jesus passou tudo que ele conhecia, tudo que ele aprendeu de seu pai, ele ensinou aos seus discípulos. Ensinou o que é o amor, o que é o perdão, o que é a humildade, a benevolência, a caridade. Mostrou tudo a eles, serviu e, acima de tudo, exemplificou por muitas vezes. Aliás, exemplificou a vida inteira, mostrando para esses irmãos as oportunidades que eram dadas a eles. Mas eles, muito parecidos conosco ainda hoje, não acreditam, não entendem e, por muitas das vezes, seguem caminhos tortuosos, completamente opostos daqueles caminhos que o Mestre gostaria que nós seguíssemos. Olha a falta de oportunidade desses discípulos que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus 24 horas por dia, ouvir as suas histórias. Imagina a gente ter a oportunidade de sentar com ele nesse momento, trocarmos uma ideia, contar uma alegria da nossa vida, dividir uma dificuldade, poder ouvir a voz mansa daquele irmão que tocava o nosso coração, porque ele falava de espírito para espírito. Então, nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No turvelinho das incompreensões no mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata,
mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espíritos continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então, mediante a isso, aquela primeira pergunta, aliás, a segunda pergunta que eu fiz, qual o sentido que estou dando para as oportunidades da vida? Mediante esse entendimento que Emmanuel traz para nós, através desse capítulo 73, oportunidade, precisamos ter uma resposta diferente da primeira vez que eu fiz essa pergunta. Porque para que lado que eu estou? Jesus é sim, sim, não, não. É quente ou frio? O morno, Jesus não entende o morno. Para que lado que nós estamos? O lado dos trabalhadores que estão com essa predisposição em aproveitar as oportunidades, independente de qualquer coisa, porque confia no Pai, confia em Jesus, ou no primeiro obstáculo, já dá um passo atrás e diz, isso não é para mim. Aí o outro que cultivou no frio, na chuva, no calor, a semente germinou, ele vai dizer, o outro teve sorte, Jesus gosta mais dele do que de mim. Não. Ele gosta de todos nós. A diferença está na nossa individualidade de termos coragem de continuar, coragem para lutar. Então, meus queridos, o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para abandonarmos o nosso dever. Eu não vou lá hoje fazer o estudo. Quem sou eu para fazer o estudo do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier? Não. É indo lá, fazendo o estudo, é aprendendo com os meus amigos, é tendo a humildade de ligar para um, de ligar para outro, de perguntar como é que você entende isso? Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos utilizar o WhatsApp para as coisas úteis. Estou aqui, buscando entendimento, buscando compreender a oportunidade que os amigos do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier me deram nessa vida. Então, Deus não espera que nós nos tornemos perfeitos para fazer o que tem que fazer, pois Ele sabe que é fazendo o que tem que fazer é que nós nos tornaremos perfeitos. É assim que a gente cresce. A criança, quando nasce, ela já não nasce andando. Para ela andar perfeitamente, ela cai muitas vezes. E até essas quedas são oportunidades para que a gente possa limitar a nossa vida e saber até onde a gente pode ir e ter a humildade de entender. Ouvindo uma palestra, eu trouxe uma frase muito interessante, em que fala que uma das diferenças nossa para Jesus é que ele fez as escolhas certas. Mas nós, meus irmãos, fiquem calmos, nós estamos a caminho. Olhe para trás, pense 10 anos atrás como que nós éramos e pense agora, quanta coisa mudou. É porque a mudança ela tem que ser gradativa, ela tem que ser devagar, para que a gente possa se acostumar. Mas reparem como que éramos antes. Aquele fato que aconteceu conosco, que nos fez pensar quem realmente nós éramos. Então, tudo isso a gente tem que refletir. Não espera ficar bom para fazer. Faça agora, porque é fazendo que você vai exemplificando a tantos outros a fazer. É fazendo que você vai aprendendo, que você vai cultivando, que você vai alimentando o seu pensamento com sentimentos e pensamentos bons, que nos fazem ser melhores.
E Jesus nos conhece, Deus nos conhece e nos dará todas as ferramentas para conseguirmos passar por esses nossos trabalhos. Então é preciso recomeçar sempre, começar de novo, refazer, é o natural da vida. Se eu estou vivendo hoje uma dificuldade, seja lá qual for, eu preciso ter fé, ter resignação, acreditar no Pai, entender que eu sou um ser espiritual, colocar no meu pensamento sempre, se não foi dessa vida, em algum momento da minha vida, isso aconteceu para que eu tivesse que hoje acertar as leis de Deus, porque Ele é justo. E por ser justo, se pudéssemos entender definitivamente que tudo que fazemos para o nosso próximo, estamos fazendo para nós mesmos, a vida seria diferente. Porque eu teria uma responsabilidade muito grande comigo de entender se amanhã eu quero viver uma vida feliz, eu tenho que começar a fazer a felicidade hoje. Se amanhã eu quero viver no amor, eu tenho que viver o amor hoje. E foi isso que fez. Foi isso que fez no dia 5 de janeiro de 1959, quando esse querido irmão que todos nós conhecemos mudou, saiu da sua cidade natal, Pedro Leopoldo, e foi para Uberaba, no dia 5 de janeiro de 1959. Recomeçou, reconstruiu uma nova vida, pautada no amor do Cristo, entendendo que aquele novo lugar que ele estava, Minas Gerais, seria o berço da onde ele poderia ser Jesus muitas das vezes para tantos irmãos que chegaram até ele. E ele, no mesmo dia que ele chegou na cidade, ele já começou as suas atividades mediúnicas em reunião pública na comunhão espírita cristã. Estamos falando de Francisco Cândido Xavier, esse irmão que todos nós conhecemos, que o Luiz Cláudio, daqui do Chico, teve a oportunidade de ver esse irmão. O Nivaldo teve a oportunidade de ver esse irmão. E esse irmão, com a amorosidade no olhar, na fala, no seu toque, modificaram a vida desses irmãos e tantos outros. Tantos trabalhos que são feitos, tantos trabalhos íntimos que faz a gente crescer depois que a gente conheceu eles pessoalmente e nós, os seus livros, as suas obras e as suas histórias. Podia ficar aqui a noite toda contando as histórias do Chico, as oportunidades que a vida deu, e ele pegou todas elas. Mas vou contar só duas. A primeira foi quando o chefe do Chico, na sua repartição pública, pediu para que as pessoas que fossem procurar ele não atrapalhassem o trabalho durante o expediente, porque todos iam lá para procurar Francisco Cândido Xavier no seu posto de trabalho. Chico, então, chamou o irmão dele e pediu para que o irmão dele encaminhasse todas as pessoas que procurassem Chico o trabalho dele com uma senha, encaminhando para a casa espírita, que à noite o Chico iria encontrar e iria conversar com todos eles. Só que nesse dia chegou uma senhora muito nervosa, dizendo que precisava falar com o Chico de qualquer maneira. Então o irmão dele explicou: minha querida, vou lhe dar uma senha para a senhora procurar o Chico à noite na casa espírita. Mas ela não. Eu quero falar com o Chico agora. Ele fala para todo mundo que ele é bonzinho. Eu preciso falar com ele agora. O meu problema é agora. E o irmão explicando e ela não entendendo. Depois de muito custo, ela pegou a senha e foi embora. À noite, quando o Chico estava atendendo a todos na casa espírita, essa senhora chegou. Essa senhora começou a falar um monte de coisa do Chico, brigar com o Chico. E quando o Chico achava que já estava chegando no limite dele, ela chegou perto do Chico e lhe deu um tapa no rosto do Chico.
E nesse momento, logo depois do tapa, ela ainda disse: isso é para você aprender. Quando eu for procurar você, você me atender na mesma hora. Eu fico imaginando como seria a nossa condição, a nossa posição nesse momento. Mas eu só imagino. Cada um imagina a sua. Mas vamos seguir aqui com a história do Chico. Nesse momento, a mulher pede para ele: agora levante dessa cadeira e vem aqui me dar um passe. E ele, como também estava no seu processo de reeducação espiritual, mesmo tendo essas bênçãos todas, mesmo sendo um homem do bem, ele se sentiu ofendido e magoado. Só que aí o seu mentor espiritual, Emmanuel, chegou para ele e falou: Chico, levante e vá dar o passe nessa irmã. E ele conversou com Emmanuel, mas Emmanuel, ela veio aqui, ela fez ofensas graves em meu nome, ainda me deu um tapa no rosto. Sim, Chico, levante agora e vá dar o passe nessa irmã. Simplesmente, Chico, porque você tem a razão, mas essa irmã tem a necessidade. E como nós temos a necessidade, meus irmãos, nós somos cheios de necessidades. Nós necessitamos falar, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu carro, minha moto. E aí, quando percebemos, damos a desculpa, é vício de linguagem, estou acostumado a falar assim, mas nós precisamos usar o meu como se nós fôssemos de alguém, a não ser de Deus. E aí, por isso que a vida nos ensina. Porque aí, quando algo acontece diferente, a dor é pior. Porque eu não consigo entender que aquilo que eu digo que é meu é um empréstimo de Deus. Porque o que é meu, na verdade, ou muitas das vezes, ou quase sempre, a gente não cultiva, que é os nossos pensamentos, que é os nossos pensamentos, que é os nossos sentimentos. Esses que nós devemos cultivar, porque esses são a nossa herança eterna. Esses sentimentos e pensamentos é que nós vamos carregar conosco. O meu esposo, a minha filha, o meu filho, o meu carro, a minha casa, são passageiros, meus irmãos. Fazem parte da nossa vivência, porque Jesus sabe, e Deus acima sabe, que nós vamos precisar disso tudo para poder passar pela vida e cumprir a nossa missão em que viemos fazer aqui. Então, diz o Chico Xavier que o homem que é mais feliz é aquele homem que tem menos necessidade, que se conforta com aquilo que sente dentro dele, que muitas das vezes se cala, dá oportunidade para o outro, mas tem a sua fé, o seu amor inabalável perante a criação, a Jesus e a Deus. Uma outra história de Chico é contada por um amigo dele, que o Chico chamou ele para fazer um trabalho nas comunidades que o Chico percorria, as oportunidades da vida que o Chico fazia, além do seu trabalho. Então ele convidou esse amigo para ir nessas comunidades. Entrou no seu quarto, botou seu casaco, pegou um saco de bala, e pegou um pouco de bala e colocou um pouco de bala em cada bolso do seu casaco. E aí partiram para o trabalho assistencial, para esses lugares em que Chico ia visitar. Não ia visitar de vez em quando, não. Ia visitar sempre. Tinha um compromisso com Jesus. Tinha um compromisso com Deus. E aí entrava um grupo de crianças com seus pais, com suas mães. E o Chico colocava a mão no bolso, dava bala para uma criança, dava bala para outra, dava bala para um pai, para uma mãe, e chamavam todos pelo nome. E aí aquele grupo saía, e entrava um outro grupo. E Chico distribuindo a bala para as crianças, distribuindo a bala para os pais, para as mães, os chamando todos pelo nome. E assim a tarde ia passando, e aquele irmão que acompanhava, observando Chico o tempo todo, pensou: eu vou fazer 2 perguntas para Chico, no meu retorno para a casa dele. E no retorno para a casa dele, ele não teve coragem de fazer
a primeira pergunta. Porque a primeira pergunta que ele ia fazer era: da onde o Chico tirava tantas balas do bolso para dar para aquele grande número de pessoas? Mas essa pergunta ele ficou com vergonha de perguntar. Então ele fez só a segunda pergunta. E aí ele perguntou para Chico: Chico, como que você sabe o nome de todas aquelas crianças, de todas aquelas pessoas? E Chico, olhando de espírito para espírito, que ele também conhecia nós através do espírito, ele falou: quem ama nunca esquece. Quem ama não esquece do irmão. Quem ama não esquece de nada. E aí eu faço uma pergunta bem simples para vocês. Esse é Francisco Cândido Xavier. E aí eu pergunto: e Jesus? E Jesus? Não esquece, meus queridos. Ele não esquece de nenhum de nós. E o próprio Jesus disse em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus veio para nos ensinar a boa nova através do seu evangelho, do seu amor e principalmente através do seu exemplo. E uma outra frase que falamos agora há pouco ali durante o evangelho: Jesus não escolhe para capacitar. Porque se Jesus tivesse a condição de escolher para capacitar, ele simplesmente iria capacitar a todos nós. A todos nós. Mas ele gosta tanto da gente que ele nos respeita. Por isso que ele capacita os escolhidos. Porque somos nós que temos que dar a permissão para ele nos capacitar. Lembra das 4 palavrinhas que nós começamos o estudo? Vida, amor, Jesus e Deus. E do livro dos Espíritos, o terceiro livro, no capítulo 1, as leis morais, leis divina ou natural, tem uma pergunta que Kardec fala para os espíritos. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E a espiritualidade responde para Kardec: não. Há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, a espiritualidade nos diz: para fazer o bem é ser útil a todo momento em que tivermos capacidade de ajudar, de fazer. Mas eu ainda não tenho essa capacidade de ajudar esse irmão. Então você vai ajudar ele de outra maneira, procurando alguém que tenha para auxiliá-lo. É uma pergunta 643 do Livro dos Espíritos, que vocês depois possam ler, possam compreender por que sofremos, porque ainda não entendemos o nosso significado aqui na Terra. Colocamos o material sempre acima do espiritual. Colocamos o ter sempre na frente do ser. E sempre queremos ter mais e ser menos. Mas aí tem uma hora que precisamos acordar. E se não conseguimos acordar por nossas próprias pernas, Jesus e Deus dá oportunidades que às vezes não estávamos esperando, para que pudéssemos refletir na vida, dar um passo atrás e fazer uma outra caminhada. E nesse momento, então, eu faço uma pergunta para descontrair um pouco a todos nós que estamos aqui assistindo
esse momento de confraternização e de amor. Vocês não imaginam como as minhas pernas dançam embaixo dessa mesa, desse espaço que foi tão bem elaborado pelos nossos amigos daqui de Itatiaia. A pergunta é fácil e não precisam responder. É só vocês sentirem. Alguém, nesse momento, está respirando. Alguém respira. Puxe o ar pelo seu nariz. Que bom, meu irmão. Que bom, minha irmã. Nós estamos vivos. Vivos. Com um mundo de oportunidades para nós, porque a vida, ela não cessa. A vida continua. Agradeça ao ar que te respira, porque se formos viver amanhã somente com o que temos para agradecer hoje, precisamos agradecer o ar que nós respiramos, porque senão amanhã não teremos ar. Então respira fundo, olhe para o seu lado, veja quem está com você, abrace seu pai, a sua mãe, abrace seu irmão. Estou sozinho, tio Edu. Como faço? Abraça você mesmo. Sinta o seu abraço. Sinta o seu amor. Sinta o seu carinho por você. Diga eu te amo. Diga que perdoa. Diga que a vida continua. Porque amanhã, talvez, possa ser tarde demais e a gente não consiga fazer o que o nosso coração já pede para ser feito hoje. Aproveite, meu irmão, as oportunidades da vida. E eu vou além. Eu vou cantar. Não é isso o tema da palestra? As oportunidades que a vida nos dá. Semana passada eu vi um amigo meu, Guto, cantando com alegria, cantando com coração. Essa música é tão bonitinha, ela é tão pequenininha, e não deixa de ser uma oportunidade que eu vou compartilhar com vocês. A música chama Estão Voltando as Flores. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê, como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê as nuvens vão passando, vê um novo céu se abrindo, vê o sol iluminando. Para onde nós vamos indo? Perceberam que até o cachorro está cantando comigo. Até ele está aqui latindo, traduzindo na forma que ele tem de expressar a beleza dessa música. Quando o sol iluminando, por onde nós vamos indo? Lembro de Eurípides Barçanufo, que fala que poderoso é o sol da verdade. Então, contemplando essa música, olhando essa música como as palavras com o sentimento e com o amor, estão voltando as flores, meus irmãos. É a primavera, é a boa nova, é a flor, é aquela flor grande, é a flor pequena, é a flor amarela, é a flor vermelha, é a flor verde, é a flor da fotossíntese que nos dá o ar que te respira. É as flores, é os perfumes que se misturam. Você não vê nenhuma flor com inveja da outra. Você não vê uma flor dizendo, me coloque na frente porque a minha cor é melhor do que a sua. Não, elas se misturam. Elas se misturam. Nessa manhã tão linda, independente da noite de hoje, da noite difícil, amanhã um sol, ele vai brilhar e brilha para todos nós. Independente das tempestades, amanhã ele está lá brilhando. Como é bonita a vida! Oh, como é bonita a vida!
na esperança que ainda é latente em nosso coração, porque um espírito sem esperança é perder o sentido da vida. As nuvens vão passando, as nuvens das dificuldades, as nuvens das dores, as nuvens que nos fazem prender, ficar fixo no mesmo lugar, por causa do medo que acomete o nosso coração, o medo de errar, o medo de amar, o medo de não ser correspondido. Mas o sol vai iluminando, meus queridos, e vamos tocando a nossa palestra também, porque cada dia é uma oportunidade e elas podem ocasionar um fracasso ou um sucesso. Isso vai depender de você, da sua atitude, do seu comportamento. Eu sempre dou o exemplo que a gente fala para os nossos jovens. Se nós pedimos para Jesus, por exemplo, Jesus, me dê a paciência. Ele não vai dar a paciência porque a paciência é dele. Ele vai dar as condições que vocês precisam para gerar a nossa paciência. Então, ele vai dar aquele companheiro difícil, aquele trabalho difícil, aquele amigo de cada espírita difícil. Ele vai dar um filho difícil, mas não porque ele quer o nosso mal. Pelo contrário, ele quer que a gente possa aprender, resgatar. É isso que ele nos dá, as oportunidades. Fracassamos, temos sucessos. Isso depende da nossa força e da nossa coragem. Estamos vivendo, meus queridos, um momento de transição planetária. Quantas coisas estão acontecendo? Quantas situações estamos vivendo hoje? Quando que há um ano atrás iríamos imaginar que para chegar na casa aqui dos nossos amigos tínhamos que usar as máscaras, ter um monte de situações para serem feitas antes? Isso tudo faz parte da transição planetária. Isso tudo faz parte dessa modificação que lá na frente nós teremos a alegria de dizer: eu participei, eu cultivei, eu ajudei, eu fui Jesus e muitas das vezes na Terra. Mas, em muitas das vezes, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, os interesses pessoais batem tão fortes em nós, são tão latentes em nós, e nós, então, desperdiçamos as oportunidades que a vida nos dá. Muitas das vezes, olhamos o nosso defeito através do olhar do nosso irmão. Muitas das vezes, julgamos o nosso irmão porque não temos coragem de julgar a nós mesmos. Muitas das vezes, falamos, julgamos, porque nós não conseguimos, através do nosso orgulho, aceitar quem realmente eu sou, quem realmente eu vibro dentro de mim. Então, meus queridos, se você já tem a predisposição de entender que tudo isso aqui é passageiro, que o meu, na verdade, é aquilo que eu carrego dentro de mim, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Se eu já tenho a predisposição de encontrar um irmão e dar um bom dia, mesmo que ele não me responda, dê o bom dia. Se eu tenho a predisposição de falar um eu te amo para alguém que eu tenha dificuldade, faça a diferença, fale o eu te amo. Se você já tem condições de perdoar aquele irmão, perdoe você. Não espere, porque o tempo passa muito depressa. E olha, uma vez Haroldo Dutra falava numa palestra dele que ele se sentia tão mal, às vezes, de vir aqui para fazer um estudo, porque ele não se considerava ainda digno para estar aqui na frente e falar alguma coisa. Mas aí os amigos dele, espirituais, disseram: nós já temos muito trabalho, meu irmão. Nós temos muito trabalho que vocês ainda não conseguem fazer. Então, tratem de estudar, tratem de praticar e fazer os estudos. Porque, por muitas das vezes, eu posso até garantir que quase sempre, quando a gente estuda, quando a gente busca, quando a gente vai a fundo, a nossa consciência bate em nós e nos diz assim: ó hipócrita, vai lá pedir para o seu irmão
falar das oportunidades da vida, falar de amor, falar de perdão, mas não consegue perdoar, mas não consegue amar. E é latente, e machuca, e dói. E aí, nesse momento, a gente entende porque temos a necessidade de estudar, de vir falar, de dominar os nossos medos e de procurar as pessoas em que o nosso egoísmo, a nossa vaidade não aceitou a forma que foi falada. Em vez de eu aproveitar a oportunidade, a gente sai do WhatsApp, a gente sai do grupo, a gente desvia a rua, a gente faz tudo para não falar mais com a pessoa. Temos a oportunidade de acertar. Muitas das vezes foi Deus que colocou ela no seu caminho para que você pudesse aprender algo com alguém que você necessita para que você possa evoluir. Mas temos o nosso livre-arbítrio. Entender que tudo aquilo que nos faz falta hoje foi um excesso em outra existência. Então, se eu hoje tenho um mau uso, tenho um excesso do meu corpo físico, amanhã as oportunidades e que eu estarei aqui estarão ligadas a esses excessos que eu cometi em outras vidas. Vamos perder a liberdade, essa liberdade que tanto prezamos, e temos que pensar, então, nós somos responsáveis hoje pela evolução desse planeta. Ele está evoluindo, quer você queira ou não. E existe uma lei de Deus que chama Lei do Progresso, que convida a todos nós à evolução, quer você queira ou não. Só que a evolução, ela acontece a todo instante e a todo momento. E precisamos seguir em frente, apesar de todas as circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Porque quando evoluímos, pensem nisso, e acima de tudo, exemplificamos aquilo que estamos sentindo, estamos continuando a seguir o caminho do Pai, estamos levando conosco uma multidão de pessoas, encarnadas e desencarnadas, que nos têm como exemplo. Porque da mesma forma que Jesus é hoje para nós o nosso exemplo, o nosso guia, o nosso modelo, muitos irmãos ainda não conseguem enxergar Jesus e enxerga a nós e segue os nossos exemplos. E quais são os exemplos que a gente está dando para esses irmãos? Precisamos entender que a Terra é um celeiro de oportunidades. As oportunidades batem à nossa porta a todo instante. As oportunidades chegam e muitas das vezes na simplicidade da vida e a gente não entende. Então é preciso um despertar do espírito. É preciso entender que essa terra é o local que me foi dado a mim e a vocês como a oportunidade de nos regenerarmos com as leis do Pai. Não esperem aqui médicos, esperem pessoas que estão doentes como nós, doentes no sentido de precisamos refazer os equívocos que nós mesmos causamos. Então, existe uma lei, a lei de causa e efeito, que eu preciso entender que a todo efeito que eu vivo hoje, ele está diretamente ligado a uma causa que eu fiz. Então, se eu quero viver hoje na minha plenitude, se eu quero viver hoje nos mandamentos de Deus, se eu quero começar a me transformar, eu preciso espiritualizar a minha existência. Entender que sou do mundo, que estou no mundo, sem ser do mundo. E aí eu fico pensando também nesse orador, Haroldo Dutra, que tanto gosto, que um dia gostaria muito de ter a oportunidade de abraçá-lo e dizer muito obrigado, meu irmão, por tantas palavras que me fez refletir, chorar, entristecer, mas a cada dia nos proporcionando oportunidades para sermos melhor. Quando ele diz, na sua humildade, que é através do trabalho que nós vamos evoluindo, que é através do amor com as criaturas que nós vamos crescendo.
e que, acima de tudo, devemos perguntar: quem somos? Quem somos nós? Quem sou eu? E ele fala em uma das suas palestras que, quando vai dando a hora de deitar, a hora de repousar, ele pensa: agora é o momento de eu levar o meu corpo para dormir. A primeira vez que eu ouvi isso, eu tive dificuldade. Como é que ele leva o corpo dele para dormir? Não é o corpo que me leva para dormir, não, não é, meus irmãos. É o espírito que leva o corpo para dormir. O espírito, ele é só um veículo comandado. Aliás, o corpo é só um veículo comandado pelo espírito. Então, ele leva o corpo dele para dormir. E é isso que nós precisamos entender. Entender que eu não sou Eduardo, eu me chamo Eduardo, porque eu sou filho de Deus, como tu também é. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, entender que nós precisamos estar aqui, nesse mundo, mas espiritualizando a nossa existência, trazendo para nós essas perguntas: quem realmente eu sou? Olhar no espelho da minha intimidade e dizer: Senhor, eu realmente sou egoísta, eu realmente sou vaidoso, eu realmente tenho tantas dificuldades, mestre, mas eu estou preparado para conseguir e seguir o meu caminho. E aí tem uma história muito bacana, que um monge caminhava com seu amigo ao lado de um rio. De repente, um monge olhou e viu um escorpião se afogando nas águas do rio. Foi então que ele desceu, pegou o escorpião e o salvou, colocando na margem. E aí o escorpião mordeu a mão do monge. Aí o amigo do monge falou: mas, monge, o senhor não sabia que a natureza dele é picar? Aí o monge respondeu: sim, eu sabia. Mas é que a minha natureza é amar, é salvar. A minha natureza do bem, e por isso ele salvou. Então, meus queridos, sigam a natureza de vocês. Acreditem em vocês. Acreditem em Jesus. As oportunidades de reencarnar, de voltar novamente. Que bênção! Que oportunidade boa de estarmos aqui, entre amigos, entre pessoas em que convivemos, entre pessoas que estamos para nos acertar dos equívocos do passado que nós cometemos e nós esquecemos, graças a Deus, por mais uma misericórdia do Pai, que é o véu do esquecimento. Imagina se hoje eu fique sabendo que um ente meu muito querido foi o grande algoz da minha vida. Eu não tenho ainda a capacidade de compreender isso. E eles sabem, Jesus sabe, Deus sabe. Te dá o véu do esquecimento para que você possa reajustar com esse irmão através da vida, da lei do amor, de Jesus e de Deus. Evangelizar, que oportunidade evangelizar. Lembra um tempo atrás, quando a tia Pri me convidou para participar da evangelização de jovens, e nós sempre temos o hábito de dizer: não estamos preparados, não somos capazes, e retardamos cada vez mais o nosso crescimento. Todos nós somos capazes, meus queridos. Basta ser aquele trabalhador que investe o seu suor em todas as estações, não está preocupado, está com a sua fé inabalável, seguindo o seu caminho e seguindo a sua vida. Por isso que evangelizar é um desafio para o espírito. Evangelizar é se religar a Deus, se religar a Jesus. Mas para se religar a Deus e a Jesus, precisamos silenciar os nossos pensamentos para que o Mestre, o jardineiro divino, cultive as nossas almas. Precisamos mudar a forma de pensar, a forma de agir, principalmente exemplificando nas horas mais difíceis da vida. Amar
Oh, como é bom amar! Como o amor é bom! Como o amor me deixa leve, nos deixa leve! Como é bom fazer o bem! Como é bom poder esticar a mão e dizer, meu amigo, minha amiga, você não está sozinha. Nós estamos juntos aqui nesse momento. O que falar do perdão? Lembrando ainda hoje com a Genise à tarde, um professor que combinou com seus alunos de fazer uma brincadeira em relação ao perdão, porque por muitas das vezes precisamos sentir para poder aprender. Então o professor combinou com seus alunos que durante uma semana ele estava dando um saco para cada um e uma quantidade imensa de pedras pela sala. E pedras de vários tamanhos. E o combinado era o seguinte: a cada ofensa, a cada vez que eu não tive a oportunidade de perdoar, eu pegaria uma pedra e cada pedra, o tamanho da pedra correspondente ao grau de dor que aquilo me fez passar. E aí, quando a dor era muito grande, o aluno pegava uma pedra maior. Quando a dor era pequena, pegava uma pedra pequena, e assim sucessivamente. No final de uma semana, quando o professor pediu para aqueles alunos levantassem aqueles sacos, os alunos não tinham força para levantar de tantas pedras que estavam no saco. Trazem essa metáfora para a vida da gente. Quem perdoa, aos olhos desse mundo material, é o bobo, é aquele que todo mundo faz o que quer e ele não toma nenhuma iniciativa. Mas é para os olhos do mundo, meus irmãos, porque para os olhos de Deus, o perdão é o amor em ação, porque quem ama, perdoa, quem ama se perdoa, porque quando a gente perdoa, a gente se livra daquele mal que fizeram para a gente. Mas não é fácil. Mas Jesus disse que não seria fácil. Aliás, nada é fácil, a nossa mudança não é fácil. Mas é necessário perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente se solta, a gente voa, a gente parte, deixando para trás aquele presente indesejável, que por muitas das vezes aquele que nos causou até já esqueceu, mas a gente não conseguiu esquecer o mal que ele fez. E ainda pensando que o perdão é uma mão dupla, porque uma hora eu perdoo, uma hora eu estou pedindo para ser perdoado. E chegando já ao final do nosso estudo, precisamos acreditar na vida, e como dizia Francisco Cândido Xavier, já que estamos encarnados, vamos ficar o máximo possível, meu irmão. Vamos trabalhar o nosso sofrimento, porque todo sofrimento tem data certa para acabar. Como toda alegria também tem data certa para acabar. Por isso que a todo instante estão nos dando a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de poder aprender, de poder viver, de poder agradecer a Deus a oportunidade de termos amigos. Como é bom ter amigos. E quantos amigos que se afastam de nós porque a gente não consegue perdoar por uma coisa que ele falou, por uma coisa que ele fez, e perdemos a oportunidade. Graças a Deus, essa semana tivemos a oportunidade de fazer vários reajustes e já deu até frutos. Tomaremos um café delicioso em Itatiaia na noite de quinta-feira à tarde. As pessoas sabem de quem falo, porque perdemos 1 ano e meio de nossas vidas por causa do meu orgulho, por causa da vaidade que toma conta dos nossos corações e não deixa a gente seguir o caminho do amor. Então, meus queridos, floresça sempre aonde Deus te colocou. Se Deus te colocou naquela família difícil, seja lá Jesus, seja Deus na vida de todos eles. Se te colocou numa situação difícil de um trabalho, de um filho, de uma mãe, se frutifique,
Seja lá Jesus na vida deles. E terminando, e chegando já ao nosso momento aqui da conclusão, trazemos mais uma obra desse irmão que aproveitou todas as oportunidades. Coletâneas do Além, Francisco Cândido Xavier, ditado por espíritos diversos, intitulada como A Oportunidade. Então está escrito através de Emmanuel, psicografia do Chico. Eu peguei só uma partezinha para que a gente possa sentir qual é a maior oportunidade da vida. A oportunidade sagrada é a da vida. O berço mais pobre e o corpo mais deformado constituem essa concessão da infinita misericórdia. Representam a porta consoladora por onde o espírito humano regressa à valorosa oficina de trabalho que é a terra. E somente quando a criatura sabe apreciar a extensão desse ensejo, lendo a cartilha do esforço próprio, nas sendas mais penosas da regeneração ou do aprendizado, terá descoberto a sua oportunidade definitiva de glorificação e paz, porquanto não mais estará edificando sobre a areia das convenções do mundo, das pretensões científicas ou das galerias do falso conhecimento, mas sim na base imortal do sentimento e da justa razão, que é a nossa vida. Dentro dessas observações, devemos considerar que a mais elevada oportunidade de um homem é sua própria existência, e a vantagem real dessa bênção reside na iluminação definitiva do espírito. Eu posso dizer hoje com maior alegria, o casal que está aqui assistindo, que é um exemplo para mim por completo, é o casal Fábio Deise. Vejo o Fábio quando estou lamentando, quando estou falando, quando estou fazendo tudo ao contrário do que estou falando aqui hoje, lembro desse espírito. Lembro desse espírito que passa por essa trajetória com tanto amor, com tanta dignidade, com tanta fé, com tanta inspiração. E Jesus é tão benevolente que lhe deu uma vida linda, lhe deu uma mãe amorosa, cautelosa, que ajuda, que auxilia. E estão sempre conosco, seja no Evangelho do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, seja na nossa evangelização de jovens. Em todos os momentos estão conosco, nos ajudando, nos auxiliando, um exemplo a ser seguido. E eu agradeço muito esses dois irmãos que me ensinaram muito e que continuam me ensinando. Porque o mestre, meus queridos, é Jesus, a escola é a terra, o bem é o trabalho que aperfeiçoa. O adversário, o nosso adversário, é tudo que afasta a energia do serviço real com o Cristo. Em vista dessas verdades, que o discípulo ponha mãos à obra de sua purificação, porque ninguém pode esperar um céu que não edificou em si mesmo. Que tenhamos hoje a oportunidade de edificar o céu em nós, agradecer as oportunidades da vida. É preciso reconstruir novos pensamentos aos padrões do Cristo, para que não possamos repetir as mesmas experiências já vividas ao longo de tantos séculos. A espiritualidade nos diz que temos duas grandes forças em nós. Uma força da anterioridade, que muitas das vezes, ou quase sempre, me faz sentir e fazer tudo aquilo que eu já senti e eu já fiz. Mas também me dá a força da progressividade, da esperança que tanto o tio Eurípides lá de Sacramento nos traz nos nossos estudos de evangelização de espíritos.
a força da progressividade da esperança que me faz hoje ser, fazer e sentir aquilo que eu nunca senti e aquilo que eu nunca fiz. E as oportunidades estão sempre dadas a todo tempo, e na maioria das vezes é na simplicidade dos gestos da vida que ela acontece conosco. E para terminar, lembramos de uma frase que está na lápide de Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita. Que essa frase possa perpetuar em nossos pensamentos, acreditando no ser espiritual que somos, acreditando naquelas 4 palavras, na vida, no amor, em Jesus e em Deus. Porque, como está escrito lá na lápide de Kardec, é a nossa cartilha, é o nosso dever de casa. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Vamos repetir: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Agradecemos muito a oportunidade que esses irmãos do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier nos deram. Agradecer a todos vocês pelas mensagens de amor, de carinho, de afeto. Agradecer a oportunidade de poder estudar um pouco para compartilhar e dividirmos esses momentos que já tiveram resultados muitos, mas muito bons. Levem, meus queridos, com você sempre a vida pautada no amor. Nas dificuldades da vida, pense em Jesus, como Jesus podia trazer, como Jesus faria. Tenha calma, guarde a sua impulsividade para alimentar o amor que tantos não conseguem ainda entender. Nas horas difíceis, respire, pense em Jesus, respondia depois de muito tempo que ele parava e pensava. Era ofendido por tantas vezes, foi crucificado, teve aquela morte tão dura, mas ele jamais, jamais desistiu do seu caminho. Seguiu todo o seu planejamento encarnatório, acreditando na vida, acreditando no amor, acreditando nele e acreditando no seu Pai. Perdoou a todos aqueles, nos perdoa, está com os braços abertos, querendo, pedindo, para que a gente possa ter a vontade de ser capacitado. E quando, há praticamente um mês atrás, os amigos me convidaram para essa palestra, quase que o medo tomou conta de mim. Quase que o medo me disse: não vá, não tem condições. Mas eu fui forte, eu vou, porque eu não estou sozinho, eu estou com os meus amigos, encarnados e desencarnados. Eu estou com a minha predisposição em mudar, estamos com Jesus. Aí eles nos disseram: é num sábado, Dudu. Carinhosamente me chamam de Dudu. E eu perguntei: qual sábado? Dia 21. E minhas pernas tremeram, como estão tremendo até agora, desde quando começou a dar os problemas técnicos nessas aparelhagens que nós ainda não conseguimos dominá-las. Porque dia 21 é hoje, esse dia, o primeiro aniversário que minha mãe não está entre nós. Que minha mãe já faz hoje a vida atual dela, a atual vida futura nossa. Fez sua passagem no dia 5 de junho desse ano. E é o primeiro aniversário que nós não estamos com ela fisicamente, dando os parabéns, mas eu dedico essa palestra para ela, já que a espiritualidade me diz que a melhor oportunidade é a vida, é essa vida que vivemos,
essa vida que estamos vivendo. E hoje eu posso garantir a vocês que eu só estou aqui graças aos meus pais, graças a essa mãe que me deu a oportunidade da vida e que aonde ela esteja, ela possa receber a gratidão do filho, das filhas, dos amigos, de todos nós, e que possamos entender que a vida continua, que ela, para ela estar bem, precisamos estar bem. Continuemos, meus queridos, seguindo o caminho, com fé, com resignação. E mais uma vez, gratidão, amigos do Chico, gratidão, meus amigos, gratidão por esses momentos que passamos juntos, silenciando os nossos pensamentos e atraindo até nós as bênçãos do alto. Que Jesus possa nos confortar na dor, que Jesus possa nos dar força para conseguir, que Jesus possa entender a situação de cada um, porque precisamos entender que muitas das vezes pegamos para nós aquilo que é do outro. Precisamos entender a dor do outro, mas cada um tem que viver a sua dor. Muito obrigado, muita gratidão, e que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Fala, tia Edu, que emoção, cara. Tu emocionou a gente. Hoje eu vou pedir aqui ao pessoal do apoio para deixar uma caixa de lenço aqui, que foi difícil segurar as lágrimas aqui hoje, viu? Muita emoção aqui. Eu me lembrei de quando eu te conheci e eu falei para você que você me lembrava um camarada lá de Uberaba. E eu falei assim, pô, você me lembra um camarada que o apelido dele é Juninho, só que ele, na verdade, ele é um Junão, de tão grande que ele é, mas o coração imenso. E eu falei, você me lembra muito ele no seu jeito de ser. E hoje você, com essa bela explanação, me lembrou disso aí. Eu queria, em nome de todos os integrantes do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, de todas as casas aqui de Resende que estão aqui presentes, em nome de todas as pessoas que estão conosco, te agradecer de coração por esse estudo tão emocionante, tão verdadeiro, feito de coração. E para a gente encerrar definitivamente, eu gostaria que você nos brindasse com uma prece de encerramento. Pode ser, meu querido Edu? Sim, com certeza. Nesse momento, então, eu peço para que possamos nos unir, não só em pensamento, mas em coração e sentimento. Nesse momento que possamos esquecer de tudo que nos faz tristes e unir o que temos de melhor, cada um com as suas virtudes, cada um com seu amor. Unirmos em pensamento nossas mãos e deixar que a espiritualidade trabalhe sobre nós, elevando a nossa energia, que essa energia passe por cada coração aqui presente, que essa energia vá até os nossos entes queridos, que nesse momento passam por nosso pensamento, que essa energia chegue aos nossos irmãos, que nesse momento estão em uma outra dimensão, mas recebendo todo o carinho e o afeto que nós desejamos para ele. Acreditando, meus irmãos, nessa amorosidade que temos em nosso coração, acreditando, meus irmãos, nas oportunidades que a vida nos dá de fazer o bem, de ser Jesus na vida de um ao outro, no auxílio mútuo, porque o dia de amanhã talvez possa ser tarde demais. Então vamos agradecer a todas as religiões que nos dão um caminho a seguir, e agradecer a nossa individualidade em buscar a cada vez mais a vida, o amor, Jesus, Deus, nos momentos mais simples da nossa vida. Agradecer a esses momentos, agradecer o ser espiritual que eu sou, agradecer as oportunidades que a vida nos dá, nos abraçarmos,
nos confraternizarmos num grande abraço fraterno, onde essa luz possa tocar a todos os nossos corações e que nós possamos entender que Jesus é o nosso mestre, é o nosso amigo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por encaminhar a todos nós a oportunidade de refazer, a oportunidade de amar, a oportunidade de sentir e fazer aquilo que a gente nunca fez. E que essa energia possa propagar a todos os cantos do mundo, a todos os cantos do planeta Terra, para que a gente possa olhar olho a olho e dizer: todos nós somos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.